Direito e Literatura está de volta, A Pena e Seus Estigmas. Esse é o tema do programa de hoje. Aqui no estúdio, os nossos especialistas para debater esse assunto, nossos convidados. Fábio. Bom, pegando o gancho na questão da pena de morte, Lênin, eu só queria recordar que, de fato, não é apenas nessa passagem que tu referiste, mas também na obra de Marquês de Sade, aparece justamente essa ideia, ou seja, pessoas sendo executadas no cadafalso, publicamente, o povo ao redor do cadafalso, vendo pessoas executadas por furto, e entre as pessoas que assistiam, era furtados, carteiras e outros objetos. Ou seja, o que se tem aqui? Ou seja, se acredita um poder quase que mítico, a lei, a pena, a punição, no controle da criminalidade, na solução dos problemas ligados à criminalidade. O que de fato não é verdade, né? Todos nós sabemos que isso é um mito, isso não existe. Né? E o Estado ressocializa? Bom, isso já é uma outra questão. Ou a pena, né? Se a pena ressocializa ou não. Uma coisa que se coloca hoje quase como certa é que o Estado não pode tentar transformar o homem à força. Isso é algo tido quase como certo diante dos direitos constitucionais que nós temos. Ou seja, hoje a ideia de reinserção social, de transformação do homem, de melhora do homem, se dá numa lógica de disponibilizar aqueles que querem, no âmbito do sistema, de se educar, de melhorar, etc, etc. Mas jamais algo imposto. Mas antes disso há um problema, uma contradição, né? A ideia de sanção, de punição, de produzir, como muitos querem, o sofrimento do preso e ao mesmo tempo ajudá-lo. Né? A pena é vista, pela maior parte da sociedade, justamente como algo que tem que produzir sofrimento. Tanto é que muitos consideram que pena que não seja pena de prisão não é pena. O sujeito recebeu uma pena privativa de liberdade, ótimo. Se recebeu uma restritiva de direitos ou serviço à comunidade, ele não foi punido. Há uma espécie de desconsideração a outras modalidades. Pena tem que produzir. Isso é um prato cheio para o Mário e para a Henriette. Fábio, eu pegaria a questão por um outro lado, pegando a questão dos estigmas. Ora, a produção de estigmas pressupõe isso que Marcel Mauss chamava as técnicas corporais. Né? Quer dizer, as marcas, o estigma inicialmente são marcas no corpo. As tribos indígenas. Então, toda a entrada na cultura se faz pela produção de estigmas. E se faz de um modo obrigatório, não há escolha. Né? Então, eu levantaria a hipótese, para toda a questão da pena, de que teremos que considerar qual é a matriz primeira da noção de pena. É que nós somos submetidos, sem escolha, à linguagem. Né? Quer dizer, a linguagem nos adestra e não tem escolha. E somos arrancados de uma condição suposta natural. Somos desnaturados. Né? E, quer dizer, no momento que o sujeito entra nesse modelo, a linguagem é um sistema aberto para entender por que vamos ter os sujeitos que vão se deixar adestrar dentro de certos parâmetros e aqueles que vão ser adestrados demasiadamente. Por isso que são os normais, é o cara que dentro da norma. E os muito normais que que pegaram o núcleo da linguagem, que tudo é possível, porque a linguagem é um sistema aberto. Que é o caso do nosso lobo de Wall Street. De Wall Street, né? Ou seja, claro que aí nós teríamos que considerar, no modelo social, aquilo que comanda essa domesticação. A domesticação produz um mal-estar em nós. Nós temos que consentir em estarmos submetidos a uma punição, que essa punição entrada na linguagem. A punição primeira, que a criança tem que falar. Os pais não ficam ali, em cima, porque se a criança não falar, ela não é humana. Né? Então, essa coerção, o sujeito tem que consentir com essa coerção. Isso que é o mais incrível. Né? Se ele não consentir com essa coerção, a coisa está mal. Daí a própria noção do contrato, quer dizer, a lei passa a ser um modo de trazer o novo, de interditar. Sim, de fazer sim. proibições. Sim. No fundo, poderia-se dizer que na anormalidade ou na natureza ou no estado de natureza, a lei vem para torná-lo normal.
uns se tornam, outros não. Uns de mais, outros de menos. Mas aí que vem a questão interessante que nós estávamos conversando antes, é a questão do surgimento em relação à punição e à pena da responsabilidade. Né? Porque o sujeito ser punido pressupõe essa condição fabulosa de que ele é responsável pelo seu ato. Né? Sim, sem dúvida. A questão é, a punição tem que, de um lado, ser compreendida como punição por esse que está sendo punido. Tá? E aí tem um outro livro que é interessante de se lembrar com relação a isso, que é O Estrangeiro, do Albert Camus. Né? Quando o protagonista, Meursault, finalmente adquire a consciência de que ele está em privação de liberdade, né? E que, portanto, ele vai desejar uma mulher, e ele não vai ter, que ele vai desejar fumar, e ele não tem acesso a cigarros, e que tudo isso é a punição. Né? Onde o guarda diz para ele assim, sim, mas tu estás preso é para isso, é para não realizar os teus desejos, esses desejos aí. Né? Certo? E aí ele percebe, né, que ele está sendo punido, mas ele diz assim, logo em seguida, e é desse sujeito que nós estamos falando, e num certo sentido, esse é o pai daquele, né? O Meursault é o pai do Lobo de Wall Street, né? Pela questão da não me diz respeito, né? A sociedade não me envolve, eu não tenho nenhum compromisso social. Então, o que nós vamos ter aqui no Meursault é justamente isso, né? Assim, mas aí eu parei de sentir vontade de fumar, deixou de ser pena. Deixou de ser punido. Deixou de ser uma sanção, né? Se me permite, claro, por favor. Ao lado dessa questão, há algo que me parece bastante importante. Veja que o direito ele promete igualdade. O direito nos promete uma condição de igualdade, somos iguais em natureza e em direitos. A pena, ela produz justamente o oposto, que é uma relação de desigualdade. É que vem o estigma. A pena, ela constitui a figura do criminoso, constitui a figura do condenado e a figura do homem perigoso. No livro dos Os Miseráveis, do Victor Hugo, isso é muito importante porque há, e isto normalmente é assim, uma desvinculação com a causa inicial. Ou seja, ele furtou um pão, não importa, ele é um esforçado, ele é um homem perigoso, é alguém diferente de mim, é alguém que assume uma outra essência, é quase uma figura mítica de alguém que reúne todo o mal em torno de si. Como se qualquer um de nós não fosse capaz de roubar um pão numa situação de fome, né? Justo. E aí eu queria perguntar para vocês, isso, como disse, é um prato cheio para todos nós aqui, mas, por exemplo, essa questão daquilo que nós consideramos ruim ou bom e se a lei, qual é o papel da lei nisso? Por exemplo, nós nunca fazemos leis, ou as classes médio e superiores não fazem leis contra si mesmos, correto? Sim. Eles fazem leis sempre pelos outros. Nenhum de nós tem amigos ladrões, correto? No máximo que a gente tem são amigos, digamos, lavadores de dinheiro, sonegadores de tributos. Mas engraçado que o sujeito que sonega tributos, ele acha que ele está fazendo uma legítima defesa. Qual é a diferença entre tirar do Estado, que é de todos, e tirar do um pão ou outro, que é no caso? Qual é a diferença do Valjean e do sujeito que, digamos assim, para o Estado? Por que o Estado persegue tanto os Valjean e não consegue, a não ser nos Estados Unidos, talvez, mas, por exemplo, no Brasil é tão difícil pegar os lobos de Wall Street, ou os lobos de Brasília, ou algo assim, os lobos do Rio? Pois são várias razões, né? Uma mais imediata que me ocorre e que aparece no personagem de Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street, é que ele está cercado de corporações. Né? Ele se cerca de corporações que o protegem de que isso que ele faz caia na figura de uma contravenção. Sim, sim, do crime, por exemplo. Sim, claro. é toda a preocupação dele de negativar o ato dele. Isto é, que o ato dele nunca caracterize uma infração. Né? Ao passo que aquele que rouba um pão, né? Quer dizer, há uma situação empírica que ele não tem como dizer, mas eu não peguei o que não era meu. Né?
E ele não tem uma corporação em volta que diga, não, mas nessa situação você pode pegar. Né? É mais fácil provar um do que provar o outro. Exatamente, ele está desprotegido. Né? Eu queria que... O ponto fraco, né? O elo fraco da cadeia. Claro, e nesse sentido eu pergunto, dentro dessa concepção de pena, de delinquir, ou digamos os modos que as corporações têm de proteções, no caso do lobo de Wall Street, etc., pode-se dizer assim que um país como o Brasil, a punição do modo como é feita é um péssimo negócio. Vocês não acham, por exemplo, que se pelo menos os detentores do poder pensassem que ao colocar alguém na cadeia, ele deveria investir, porque se ele não investir e não tratá-lo bem, ele estará fazendo um péssimo negócio, Fábio, porque o cara vai surgir pior. Então, para tratar melhor um preso, uma ideia utilitarista não ajudaria? Não, sem dúvida, sem dúvida. Aqui eu vejo dois problemas, né? O primeiro é que nós não nos vemos no criminoso. É aquela questão, ou seja, é óbvio que se uma pessoa questionada, seja, imagina agora a figura de um criminoso. Ela imagina sempre alguém muito diverso de nós. Ela não vai imaginar um criminoso, enfim, econômico. Ela imagina o criminoso violento. Esse é o primeiro fato. Né? Ou o ladrão. Ou o ladrão. Né? E essa pessoa é necessariamente diversa. O desviante. Exatamente. Então, aqui é muito fácil desprezar as prisões, é muito fácil desprezar o outro, porque eu desprezo alguém que não sou eu. Né? Falta aquilo que os alemães chamam de Mitleiden, Mitfühlen, a nossa compaixão. Eu preciso me ver no outro para sofrer com o outro. Quando eu não me vejo no outro, eu não sofro. O Mitleiden é genial. O Mitleiden é fantástico, porque o sujeito tem que sofrer e a falta de identificação, esse corte, permite que eu não me importe. Sentir junto. Só que, ao lado disso, é o que tu colocas também, Helene, tem um problema até, com todo respeito, de falta de inteligência. Né? Eu acho isso também, porque ainda que eu não me importasse com o outro, eu teria não fosse por nada. Exatamente. Eu odeio essa gente, etc. Não fosse por nada. Por egoísmo. Por egoísmo. Por egoísmo eu teria que me importar, porque assim, me importando, eu me protejo. Isso. Esta Você é não a questão. acha? São dois elementos importantes aqui. Né? Eu acho que tu colocas... Não esqueça o que você vai dizer, guarde, porque o Direito e Literatura vai agora para o intervalo, estamos empolgados e na volta prosseguimos. O próximo bloco vamos continuar nessa temática, la ley es como la serpiente, solo pica los descalços. Eu não me canso de decorar isso, os caras vão dizer, esse chato sempre volta com essa frase, mas é porque ela é candente, não é verdade? O Direito e Literatura faz um rápido intervalo e só para um café e já voltamos.